Olá! A gente conhece bem as histórias sobre os milagres de Jesus, não é? Mas e se eles não fossem só demonstrações de poder? Hoje, vamos explorar os primeiros milagres, seguindo a ordem em que aconteceram e tratar eles como as fontes os descrevem, como os primeiros sinais de uma missão que estava prestes a mudar o mundo. Bom, para começar essa nossa análise, vale a gente se perguntar: qual é o significado real desses milagres, hein? Será que eram só exibições de força ou tem algo mais profundo por trás de tudo isso? E a resposta que a gente encontra é que esses atos são sinais. Eles não são um fim em si mesmos, sabe? São como setas apontando para o poder divino, para o amor e, principalmente, para uma mensagem de redenção e de esperança. Então vamos lá ver o primeiro desses sinais em ação. O cenário acontece em Caná da Galileia durante uma festa que todo mundo conhece e gosta, uma festa de casamento. A situação era um verdadeiro problemão social para a época. Imagina, no meio da alegria toda de um casamento, o vinho acaba. Era uma vergonha enorme para os anfitriões. E é justamente nesse momento de aperto que a primeira manifestação acontece. O curioso é que a ação de Jesus é bem simples, sem nenhum espetáculo. Ele só pede aos servos para encherem 6 potes de pedra bem grandes com água. E o resultado? A água se transforma num vinho de altíssima qualidade. Ele não só salvou a festa, como a deixou ainda melhor. Mas aqui está o ponto principal. O milagre não era sobre o vinho em si. Segundo o texto, o grande propósito era revelar a glória de Jesus e, com isso, fortalecer a fé dos seus primeiros seguidores. Era de fato o primeiro passo de uma longa jornada. Depois desse primeiro sinal, o da transformação, a história continua. O próximo grupo de milagres já mostra um outro tipo de autoridade, uma autoridade sobre diferentes tipos de sofrimento, tanto do corpo quanto do espírito. Agora, a gente tem a história de um oficial, um homem desesperado. O filho dele está muito doente, quase morrendo. E ele viaja de Cafarnaum até Caná só para implorar pela ajuda de Jesus. Isso mostra a urgência e a distância que ele percorreu. E a resposta de Jesus é só uma frase. Mas o ponto crucial aqui é a fé desse oficial. Ele acreditou que aquela palavra, sozinha, já era o suficiente. Ele não exigiu que Jesus fosse com ele até sua casa. A fé na palavra foi o verdadeiro catalisador do milagre. Mudando totalmente de cenário, agora estamos no meio de um culto, dentro de uma sinagoga em Cafarnaum. O ensinamento de Jesus é interrompido de repente por um homem que claramente estava em grande agonia. E esse momento revela uma coisa fascinante. Enquanto todo mundo ali via um mestre que ensinava com uma autoridade fora do comum, o espírito impuro reconheceu algo muito mais profundo: a identidade divina de Jesus, chamando-o de o Santo de Deus. Com uma ordem direta, uma só, o espírito é expulso. Essa demonstração de poder sobre o mundo espiritual, bem ali na frente de todo mundo, causa um espanto geral. E a fama de Jesus começa a se espalhar, e muito rápido, por toda a região. E em contraste bem grande com a cena pública na sinagoga, o próximo milagre é bem mais pessoal, mais íntimo. Jesus chega na casa de Pedro e encontra a sogra dele doente, de cama. Um simples toque, um gesto de cuidado, e a cura é imediata. E a resposta dela? Gratidão, expressa em serviço. A narrativa continua se desenrolando. Agora, o foco vai para milagres que não só curam, mas que também servem como um chamado para os discípulos e mostram uma compaixão enorme por pessoas que eram excluídas pela sociedade. A cena agora nos leva para o lago, de madrugada. Pescadores experientes como Pedro trabalharam a noite toda sem parar e não pegaram um peixe sequer. É um cenário de pura frustração profissional, sabe? Mas aí, seguindo a ordem de Jesus para lançar as redes de novo, o resultado é inacreditável. Não é só uma pescaria boa, é uma quantidade tão absurda de peixes que as redes começam a rasgar e os barcos quase afundam com tanto peso. E aqui está o verdadeiro motivo daquele sinal. O milagre nunca foi sobre os peixes, era um símbolo muito poderoso. Jesus usa esse momento de fartura para dar uma nova missão aos seus discípulos, transformando pescadores de peixes em pescadores de homens. Esse momento aqui é de uma força tremenda. Um leproso, uma pessoa considerada impura e que era obrigada por lei a viver isolada, longe de todo mundo, quebra todas as regras e se aproxima. E a frase dele é impressionante.
Ele não duvida do poder de Jesus, ele só questiona se essa era a vontade dele. A resposta de Jesus é transformadora em todos os sentidos. Ele não só diz quero, mostrando sua vontade, como faz algo impensável para a época. Ele toca no homem, quebrando um tabu social e religioso. Esse ato de compaixão, junto com a ordem poderosa, resulta na cura instantânea. Agora, quem se aproxima de Jesus é um centurião, um oficial do exército romano que ocupava a região. Ele era um estrangeiro, um símbolo do poder opressor. Mas mesmo assim, ele vai buscar ajuda para o seu servo que estava sofrendo muito. O que faz esse relato ser tão especial é o tipo de fé do centurião. Ele era um homem que entendia de hierarquia, de comando. Por isso, ele diz a Jesus que não se sente digno de recebê-lo em casa. Ele acreditava que uma simples palavra, uma ordem à distância, já seria o bastante. É uma demonstração de fé na autoridade absoluta de Jesus. Então, quando a gente olha para todos esses primeiros milagres juntos, a água em vinho, as curas, o poder sobre os espíritos, alguns temas começam a aparecer. Qual é a mensagem que une todos esses atos? Juntos, esses primeiros sinais mostram um padrão bem claro: uma compaixão profunda por quem está sofrendo, uma autoridade total sobre a natureza, as doenças e o mundo espiritual. Eles sempre destacam a importância da fé como um meio para acessar o poder divino e, acima de tudo, eles apontam para uma grande missão de esperança e de restauração. Isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Se esses acontecimentos, cada um já tão poderoso, eram apenas o começo, só a base de uma história muito maior, para que eles estavam de fato preparando o caminho? Qual era o grande clímax para o qual todos esses sinais, desde o início, apontavam?